Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a posicionar de maneira correta o molde da nossa saia no tecido para efetuar o risco e o corte. Conforme vocês leram na apostila, é necessário observar a direção do fio do tecido. Isso é muito importante para que o corte seja perfeito, para que a peça não fique torta. Observando o fio do tecido, vocês vão perceber que a sua peça vai ter uma qualidade muito melhor do que se você cortar de qualquer maneira. Lembrando que o fio do tecido, ele deve estar sempre paralelo à orelha do tecido. Para quem não se lembra do que é a orelha do tecido, vou mostrar para você aqui. Orelha do tecido é o arremate do tecido. É essa partezinha aqui cheia de franjinhas e com furinhos. Então, o fio do tecido, que é o fio de urdume, ele está sempre paralelo a esta parte aqui do tecido, que é a parte da altura do tecido. Quando você vai na loja, você pede lá 1 metro de tecido, então é medido por aqui. Então, mede-se pela orelha. Então, é por aqui que vocês vão se guiar. Eu vou até tirar um fiozinho aqui, só para mostrar, ó. Ok? Esse é o fio de urdume, vocês devem observar esse fio aqui. E como esse tecido é Oxford e ele desfia bem facilmente, então dá para puxar um fio desse até o final, vocês tirem o fio, vocês vão observar que vai ficar uma marquinha aqui. Então, obedeçam então o sentido dessa marquinha. Vamos posicionar o molde e vamos iniciar o nosso risco e o nosso corte. A primeira coisa a fazer é preparar o tecido. Observe se o tecido tem dobra, se o tecido tem vinco, se o tecido tem amassado. Se tiver, passa um ferrinho antes. Se for tecido de algodão, conforme está escrito lá na apostila, eu recomendo dar uma lavagem, fazer uma lavagem nesse tecido. Mas essa lavagem não pode ser feita da maneira que a gente faz com as nossas roupas de modo geral. Então, existem duas maneiras de você preparar o tecido para poder cortar. Uma é juntando orelha com orelha. E a outra é posicionando orelha frente com orelha. Esse jeito aqui de corte economiza um pouco mais de tecido, mas é quando você precisa de 2 dobras. É mais para quando você precisa de 2 dobras. No nosso caso, nós não vamos precisar de 2 dobras, nós vamos precisar de apenas uma dobra. Então, vou posicionar orelha com orelha. Então, sobre a mesa, posiciono a orelha com a orelha, estico o tecido, de forma que não haja nenhuma ruga, nenhuma dobra, bem direitinho. Estiquei. Se quiser acompanhar a beirada da mesa, que é uma beirada reta, pode acompanhar, não tem problema. Feito isso, você vai ter que prender esse tecido para que ele não corra. Então, você vai poder prender esse tecido de que forma? Com os alfinetes, daí você alfineta a beirada, toda a beirada dele, ou pode usar o prendedor de papel. Esse prendedor de papel aqui. E aí, o tecido não corre. Prendi o tecido. Agora, eu vou pegar o meu molde e vou posicionar no tecido. Vou pegar primeiro o molde da frente. Observem que esse molde está um pouquinho diferente daquele que nós fizemos na aula anterior. É porque eu já passei por papel craft. Então, porque esse daqui é meu molde base. Então, eu já passei por papel craft. Eu agora vou colocar sobre o tecido. Aqui tem a indicação do fio do tecido. Eu preciso posicionar esta setinha paralelo, ou seja, lado a lado com a orelha. A orelha do tecido, nesse caso, está aqui.
tá virado aqui pra cá. E vou posicionar o molde na beiradinha do tecido, tá, gente? Não pode sobrar nem pra fora, não pode sobrar molde pra fora, nem pode sobrar tecido pra dentro. Tem que ser bem rente para não dar nenhuma diferença na hora do corte. Então, posicionei. Tem duas maneiras de você riscar esse molde aqui. Uma é colocando pesos por cima e riscando. Na verdade, o risco vai ficar mais preciso. Porque quando você usa o alfinete, ele meio que dá uma levantadinha no tecido embaixo. Isso pode dar alguma diferença. Mas, se não tiverem seguras para fazer isso, vocês usem o alfinete conforme eu vou fazer aqui. Muito cuidado, não levante muito o tecido na hora de você alfinetar. Então, alfinete as beiradas, vai esticando o molde assim no tecido e alfinetando. Alfinetei o molde da frente. Agora eu vou posicionar o molde das costas. Como eu faço para posicionar o molde das costas? Veja bem, o molde das costas nós falamos na aula anterior que a gente não vai precisar de dobra de tecido, porque nós vamos cortar duas partes e nós vamos costurar essas duas partes. Então, eu posso posicionar aqui ao lado. Já que essa peça já está posicionada no fio reto, no fio, acompanhando o fio do tecido, então eu vou me guiar com a paralela junto a essa aqui. Então, nós vamos pegar a fita métrica e vamos posicionar o molde aqui mais ou menos aqui para economizar um pouco de tecido. Eu vou marcar na seta aqui de cima, nessa seta aqui. E vou vir para cá e vou medir uma distância X. Não precisa ser uma distância com um valor fixo. No meu caso aqui, eu dei uma distância entre uma seta e outra de 28. Aí eu venho e alfineto. Isso por quê? Porque eu medi de 28 aqui em cima, então eu vou medir para ficar paralelo, porque senão fica torto. Aqui embaixo também tem que dar 28. Então, deu 28 aqui em cima, eu preciso encontrar o mesmo valor aqui embaixo. Então, eu venho com a fita métrica e vejo onde vai chegar o 28. Ó, se eu fosse colocar aqui, de jeito que tá, não ia dar 28, ia dar 27,5, mas tem que dar 28. Então, eu vou chegando o molde para lá, de forma que dê 28. Vou chegando até dar 28. Deu 28, alfineto. Alfineto aqui para prender. Agora eu vou conferir. Ver se deu 28, 28 mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui 28 embaixo. Ó, 27 em cima. Então, se deu 28. 28 embaixo, tem que dar 28 em cima. Então, eu vou soltar aqui e vou ajeitar de forma que ele fique 28. Ok? Assim, 28. Marquei. Prendi aqui com de alfinete. Vou medir. 28. 28. Agora tá certo.
Então, termino de prender aqui. Agora eu preciso posicionar o cós. Nós vamos posicionar o cós parte e frente. Assim como a saia, a parte frente, nós posicionamos na dobra do tecido, vamos posicionar também na dobra do tecido o cós. Observando sempre a direção do fio. Posicionei e alfinetei. Agora eu preciso posicionar o das costas. O das costas eu não preciso colocar na dobra do tecido. Assim como eu não coloquei a parte das costas da saia. Então, eu vou colocar aqui ao lado e vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá para a parte de cima, eu vou fazer para o cós. Vou pegar a fita métrica, vou medir de uma seta a outra, vou achar um valor qualquer e vou me guiar por esse valor. Pontinho. Alfinetei todo mundo. Tá todo mundo presinho. Agora é a hora de riscar. Eu vou usar o giz de alfaiate. Quando vocês forem cortar, vocês nunca cortem em cima da linha do giz, nem para fora da linha do giz, sempre para dentro da linha do giz, ok? Então, eu venho com o giz e risco em volta de todo o molde. Vou riscar. Todas as partes do molde devem ser riscadas. A parte lateral, parte da bainha, em volta do molde todo. Se houver marcações de pence, também tem que riscar. Toda a marcação no molde tem que riscar. Risquei parte da frente, vou riscar parte das costas. Não é difícil, mas esse é um processo que precisa ter um pouco de atenção. Agora a parte do cós. No cós das costas também tem o pique, então eu vou riscar também o pique. Nessa etapa, você precisa ter um pouco de cuidado, porque você vai, à medida que tira o papel, tira o alfinete do papel, alfineta a parte, estica e alfineta a parte de baixo também, tá? Alfineta o tecido, para quê? Para prender o tecido de baixo no tecido de cima e não correr o risco desse tecido escorrer, né? Correr na hora de efetuar o corte. Então, tira com cuidado. E eu vou cortar. Gente, o para dentro da linha não é meio centímetro para dentro, não. Gente, é rente a linha, mas um pouquinho para dentro. Ó, para dentro, rente. Frente cortada. Vou abrir aqui para vocês verem. E aí, quando eu pus essa metade da frente, né? No pano, no tecido, olha, saiu uma peça inteira. Viu? Aqui. Parte da frente da saia cortada. Cortamos em tecido dobrado e é assim que ela fica.
Agora nós vamos cortar as costas. Parte das costas. Dá um piquezinho aqui, que é 1 centímetro que nós deixamos para encaixar o zíper. Não é um corte gigante, é só um piquezinho, só para poder marcar. Tá? Fiz um piquezinho. Então, na parte das costas, nós cortamos uma parte do molde, mas ele no tecido um por cima do outro, temos agora 2 partes, tá? Que compõem a parte costas da saia reta. Vou alfinetar essas 2 partes, vou separar. Agora eu vou cortar o cós. Cós frente, cós costas. Quando nós cortamos o cós frente na dobra do tecido, nós cortamos apenas uma parte e aí a gente abre, ele é assim, tá? Ele é assim. Vou fazer o pique. Tirar os alfinetes. E aí, assim como no molde da saia costas, nós temos 2 partes, tá? Então, ficou assim. 2 partes, costa, cós-costa, uma parte, cós-frente, 2 partes da saia costas e uma parte saia frente. Não vou costurar hoje. O que eu faço? Pego tudo, junto, enrolo, e eu posso pegar uma tirinha que sobrou do corte e, ó, amarrar. Se essa peça for sua, sem problemas. Mas se essa peça for de cliente, aí você coloca aqui um papelzinho com o nome da cliente e alfineta igual. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Surgiu uma dúvida? Escreva aqui. Ou você pode mandar e-mail para costurandofácil.com, que eu vou estar assim, super à disposição para poder tirar a sua dúvida. Um beijo grande e até lá!